Eu já estou farto das bondades dos nossos políticos. Na classe política, hoje em dia, nós temos pouca gente qualificada, mas temos muita gente certificada. Isto revolta-me. Isto revolta-me mesmo, sabe? Não é uma questão ideológica, é uma questão de humanidade, respeito pelos outros. Mas o que é isto? É uma sociedade ou uma brincadeira? Se isto não for bom, se isto não correr bem, se isto não for sério, mas vão-se embora. A sinceridade é uma coisa muito importante e a frontalidade. Porque se nós estamos a enganar o outro, com quem trabalhamos, ou que faz parte de um conjunto de situações connosco, e estamos a alimentar a mentira, a coisa mais simples da vida é a verdade. Tudo o resto é inventado. A mentira é uma invenção, porque não conseguimos aceitar a verdade. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes. E temos connosco hoje mais um convidado especial que acumula várias funções. É músico, cantor, poeta e é o líder dos UHF. António, obrigado por teres aceitado o nosso convite. É uma honra poder estar aqui contigo a falar aqui um pouco. E hoje vamos falar sobre muita coisa, mas queria começar pelo início, como eu procuro fazer em todos os episódios. Antes dos UHF surgiu uma outra banda, se bem me lembro, em 1976, que se chamava Purple Legion. Como é que surgiu isso? Porque é que havia essa intenção de formar uma banda? Já sabias desde cedo que querias ser músico? Fala-nos um bocadinho do teu início, por favor. Eu nunca pensei em ser músico. Ok. Há uma altura, a meio da minha adolescência, e é curioso, sabes porquê? Porque Purple Legion tem a ver com os Deep Purple. Certo. É um pequeno excerto de um poema do Jim Morrison, Ok. Celebration of the Lizard. E talvez os Doors tenham sido um bocado o empurrão, aquela forma dele cantar, de dizer poesia. Eu sempre gostei de dizer poesia. As pessoas não sabem, mas eu gosto muito de dizer poesia. Sabem aqueles que vão às minhas sessões de poesia. Mas estava muito longe. Okay. Muito, muito longe. Nunca pensei nessa altura, 76. Queria arranhar um bocadinho. E fazíamos covers desastradas de canções famosas, não é? Não tínhamos aparelhagem. E às vezes tínhamos um ou outro amigo que tinha um grupo de baile. E sabes que os grupos de baile, chamam-se grupos de covers, há uma altura em que eles têm que descansar, e dizia-se na altura, homens ao bar. Era a altura de beber umas cervejas para fazer render. E então, às vezes, umas 2 ou 3 vezes, deram-nos a hipótese de irmos tocar no intervalo. Éramos sempre corridos. Ok. Eles estavam a tocar músicas brasileiras, músicas espanholas, românticas. Vocês chegavam com rock. Nós entrávamos com o Jumpin' Jack Flash dos Rolling Stones e ficavam assim, mas o que é que estes tipos estão aqui a fazer, não é? Portanto, essa minha experiência até foi um bocado desanimadora. Ok. Mas depois, em 77, sobretudo, aí sim, há qualquer coisa que nasce. Tanto que os UHF originais de 78, fazem o seu primeiro espetáculo a 18 de novembro de 78, já existiam em 77, só que nos chamávamos À Flor da Pele. Okay, mais tarde vem dar o primeiro álbum, o nome do primeiro álbum. Aí sim, aí de repente começam a acontecer coisas. Nomeadamente, eu acho que o punk, não tenho a certeza, o punk britânico foi para nós muito importante, até pela poética, digamos, crua, contra o chamado establishment. Nomeadamente contra a indústria da música, que na altura estava um bocado enfeudada ao progressive rock e ao rock sinfónico. Yes, Genesis, ou grandes aparatos, grandes cenários, muitos instrumentos. E o punk vem dizer que é possível fazer música, uma guitarra, um baixo, uma bateria, um microfone fanhoso e vamos lá. Acho que isso aí teve importância. Foi, no fundo,
tudo assim, como O empurrão, tudo começou, se foi o empurrão. Então, em 78, com já os 4 elementos que acabam por constituir os UHF, que eram os mesmos que fundaram o Purple Legion? Ou Não. Purple Legion era um projeto mais teu? Era feito com alguns músicos até, que depois perdi o contacto, nem sei deles, nunca mais soube deles. Olha, fica aqui, É verdade. fica aqui a dica. Desde o primeiro hit que vocês lançaram, portanto, o primeiro single, até aos dias de hoje, já se passaram muitos anos e vocês hoje têm uma carreira que, obviamente, é reconhecida em Portugal, apesar de, provavelmente, nas gerações mais novas, algumas coisas se irem perdendo. Mas quais é que foram os principais desafios que foste sentindo, sobretudo na década de 70 e 80, quando comparado, por exemplo, com os desafios que sentes hoje? Quando nós começámos, era um bocado, como é que eu ia dizer, apesar de tudo, conquistar a credibilidade. Como eu te disse, todos os grupos eram grupos de baile. Havia alguns grupos até que cantavam em português, 1911. O Pop Five aqui no Porto, isso era em inglês. Acho que também fizeram um single em português. Havia os Chinchilas, outros grupos. Mas apareciam, desapareciam. E os discos que vendiam eram discos muito circunscritos a, sei lá, uma fauna que os conhecia pouco mais. E, portanto, havia... Não é descrédito, mas era não ligarem à música. A música era assim uma espécie de... Olha, que eles também estão ali entretidos, não é? E o que é que acontece connosco? Nós não queremos isso. Nós queremos impor-nos e sermos músicos sem um trabalho. Normalmente os músicos trabalhavam das 9 às 5, depois iam para a garagem a partir das 5h30. Nós não queríamos isso. Isto é tão curioso que não foi o ano passado, não foi há 5 anos. Há 5 anos não sei se não foi. Às vezes encontro amigos meus da faculdade, do tempo de faculdade, do liceu. Perdi a relação com eles. E por um acaso ou outro encontramos na rua. Então, pá, além da música, fazes o quê? Eu sou músico. A contactarem-te? Sim, a dizer... eu sou músico. Está bem, mas além da música, fazes o quê? Porque essa era a ideia naquela altura, não é? E, portanto, criar esta vida profissional que nós impusemos, porque é verdade, como nós começámos a pedir palcos, a trazer os sistemas de som, a formar técnicos, carregadores, afinadores de guitarra. Antigamente os grupos de baile chegavam lá ao sítio. Eu toquei com muitos no princípio, que faziam a nossa primeira parte. E eles chegavam lá, os músicos, montavam uma aparelhagem, faziam tudo. Não, nós já vimos com uma equipa técnica. Isso fazia até confusão na altura. Em relação ao que é que se passa hoje? Hoje isto está institucionalizado, quer dizer, de norte a sul, numa pequena aldeia, nós enviamos um rider técnico. Olha, isto é o palco, isto é o camarim, isto é o som que precisamos, a luz. As coisas são feitas, não é? Mas olha que levou muito tempo. Vocês, tudo que eu li, portanto, em 80 mais ou menos, portanto, tanto o Rui Veloso como depois vocês acabam por dar aqui o boom ao rock, ao rock português. Sabes porquê? Diz-me porquê. Porque começámos a vender discos. Em relação aos outros que vendiam tal grupo circunscrito. Nós começámos a vender discos à pasada. Vamos usar assim este termo mais popular. E é quando a indústria discográfica olha para nós. Porque desde o Rui Veloso, se tivesse corrido mal, ou os Cavalos tivessem corrido mal, é acabado ali. Porque todos nós gravávamos um disquinho de vez em quando, mas não havia consequência, não é? O que é consequência? É mercado. O mercado que se reflete depois na promoção, na rádio. Repara que, além da questão dos sistemas de som e os palcos, a segurança, os camarins, etc., começou a haver fotógrafos especializados, começou a haver designers, as capas passaram a ser diferentes. Na altura, a maior parte dos artistas portugueses, mediamente até ao 25 de Abril, e um bocadinho depois, um artista de canção, chamada canção ligeira ou de fado, vestia-se de fato, gravata e camisa branca, não é? E era assim que se faziam as capas. Tudo isso mudou. Inclusive, o Cavalos de Corrida em si, enquanto capa e depois enquanto vídeo, acabou por ser bastante disruptivo, até ser, tanto quanto me lembro, o primeiro foi completamente proibido. Foi. Certo. Sabes porquê? Não. Porque, na altura, quem fazia os vídeos, chamavam-se clipes, era a RTP. E foi o Luís Pereira de Sousa, que foi o produtor. E nós filmámos uma parte a tocar numa discoteca da Costa, uns amigos nossos, Costa de Caparica. Sim.
tenho que explicar, Não, obviamente. não. Costa. Costa de Caparica, há muitas costas em Portugal. Certo. Nós somos de Almada e depois eles foram filmar uma prova de esforço de cavalos em Rio Frio, em que havia uma situação, nós nem sabíamos disso, portanto, foi a RTP que fez a montagem, a edição, nós na altura não mandávamos nada, Certo. nem sabíamos o que é que estava a passar. E há uma altura em que os cavalos caem, portanto, em esforço, não se aguentam, e então chegam lá uns rapazes, dão-lhes assim uma injeção de adrenalina para os cavalos. A voltarem a levantar. E aquilo era assim um bocado violento. E então uma associação, não sei que associação de defesa animal, disse que aquele filme era escandaloso. Okay. E então a RTP institucional e do Estado português retirou o vídeo. Tivemos que fazer... Não, mas espera aí, isto é uma grande confusão. Porque, entretanto, a nossa editora, a Amy Valentino Carvalho, recebe a informação. O vídeo passou para aí uma vez ou duas vezes na RTP e quando foi chumbado. Só que nós estávamos no primeiro lugar de vendas e tínhamos um programa de televisão em que tinha que se apresentar um clipe dos primeiros 2 ou 3 lugares. Que era o vosso. Éramos nós, e então de manhã acordaram assim, vocês têm que já filmar um vídeo, outro vídeo. E nós fomos para Paço de Arcos, para a fábrica e os estúdios da Valentino Carvalho, que havia assim junto à estrada havia assim uma parte de cimento, que era assim uma zona, não sei o que era aquilo, uma arrumação talvez, e de repente é aí que fazemos um novo vídeo dos cavalos de corrida para o outro. Acho que o outro agora já está outra vez disponível. Eu vi-o no YouTube já. A moral é a coisa que se mais transforma ao longo do tempo. Certo. Há várias perguntas que eu te quero fazer, até porque fiquei muito curioso com o facto de tu acumulares uma série de coisas, apesar de elas serem, acho eu, complementares, que é a questão da poesia, a música e, obviamente, és cantor e líder dos UHF. De todas elas, qual é que tu sentes mais prazer a fazer? Todas? Alguma mais do que a outra? Há 3 fases, não é? A escrita, a fase de estúdio e depois o palco. São complementares. Mas se calhar aquilo que eu sou muito feliz quando componho uma canção. Quando vejo nascer assim uma coisa. Até ando aos pulinhos em casa. Eu, papel branco, a minha guitarra, fico fantasticamente feliz. Depois ao estúdio. Eu gosto muito do estúdio. Gosto muito de ver a transformação, a evolução, o crescimento, as achegas que cada um pode dar, o técnico, sei lá. Toda a gente trabalha ali, digamos, a criar um edifício. E depois o palco é o final. O palco é quando tu estás perante um público e eles gostam, aceitam porque precisam daquele momento. Portanto, isto são 3 fases que me preenchem, mas eu sou muito feliz a compor. Se pudesse escolher algo, seria provavelmente a composição. Mas sabes, a pergunta é muito difícil. Não é bem assim. É quase escolher um filho favorito, algo do género, não é? Portanto, é uma pergunta... Não, é que repara, se eu compuser só para mim, ninguém conhece nada. Sim. Portanto, depois eu quero ver o reflexo daquilo, mas eu sou muito feliz a compor. Desde que compões até ao processo de lançar um vídeo, uma música, quantas pessoas intervêm neste processo? Portanto, na composição é essencialmente tu, o resto, para quem não o conhece, por exemplo, no meu caso, eu conheço muito pouco o modelo de negócios da música. Quantas pessoas intervêm aqui? Como é que são elas lideradas por alguém? Tens um ensaio em que estão, além de mim, estão mais 4 músicos e aí começam a nascer as coisas. E aí eu sou muito difícil de aturar. Ok. Também era uma das perguntas que eu tinha a fazer. Não, mas eu sou muito difícil porque, repara, se uma canção não funciona, eu tiro-a logo. Okay. E às vezes há música, mas vamos tentar mais. Não, isto não está a dar. Okay. Portanto, eu não sou aquele sujeito, não, agora vamos a ver se fazemos mais uma coisinha e andamos ali assim durante horas ou dias a mandar cabeçadas na parede porque queremos... Não. Eu acho que se aquilo não está a funcionar, é melhor tirá-lo logo. E às vezes vou contra os músicos que querem continuar a trabalhar. Mas sabes que eu acho que esta história de compor e de ver a canção surgir para depois podermos entregar ao público tem muito de uma sensibilidade que não há regras, não há leis. Quer dizer, eu tenho que sentir. Isto tem que ver com o sentimento. Se não funciona, não vale.
Eu não sou de partir pedra, quer dizer, está ali, Se não sentires sai que a nada, música não sai. Até pode ser que daqui a 6 meses saia. Ok. Assim, então já tens outra visão, há outra forma de estar. E havia outra parte da pergunta que eu não estou a responder. No fundo era quantas pessoas estão Quantas a fazer pessoas, exatamente. parte desse processo. Portanto, sim. somos 5 na fase de trabalho, do arranjo, e depois em estúdio temos mais uma pessoa que é o técnico. Nós somos poucos. Já somos uma equipa. Repara que nós gravamos com o mesmo técnico. Não sei, mas se calhar há uns 12, 13, 14 anos. Ok. Trabalhamos com o mesmo técnico. Portanto, já nem... Sabes que eu na fase de mistura e de produção final eu estou sozinho com ele. Ok. Pouco falamos. Ok. Já nos conhecemos tão bem. Já E telepatia. quando eu digo assim, olha, aquilo ali está mal. Não, está bem, sim, pá, desculpa, está mal. Eu, assim, pá, eu não sou o tipo pica-pau. Sabes que esse é um dos problemas, às vezes, dos grupos, dos artistas. E nós também começámos assim, que é... Está o técnico a trabalhar. Por exemplo, a misturar, estão 4 pessoas em cima. Certo. Olha ali, olha ali. Isso é chamado pica-pau. Certo. Ninguém tem nada. Aquilo é só uma confusão. Portanto, no momento final, eu estou sozinho e é silêncio. Porque já nos entendemos. E então, quando eu ouço... Porque eu até estou às vezes a escrever, estou a ler, levo um livro sempre. Anda sempre comigo um livro. Aliás, está ali na Qual é que está ali? bagageira. Está sempre comigo Está um sempre livro. E de repente eu ouvi. Não estou a pensar, não estou a... deixa-me ver, nota a nota. Não. Está mal, temos que corrigir. Pá, estás a afinar. Está porreiro. Depois há assim uma coisa que eu não suporto, que me digam que está porreiro. Ou é bom ou é mau. Porreiro não existe. Ok. Boa. Vou evitar essa palavra aqui. Não. Acho que quando estás a fazer um disco, sabes o que é o problema? Eu hoje em dia faço um disco e gasto as horas necessárias. Sim. Eu que pago. Eu uso o F que pago, melhor Certo. dizendo. Mas antigamente nós trabalhávamos com editores que nos davam X horas. Ok. E às vezes precisávamos de mais horas e não nos davam. E portanto há ali coisas que eu sei nos discos antigos estão mal. Por causa disso. E vocês acham que estão bem. E eu sei que estão mal até ao fim da minha vida. Não. Isso até era uma pergunta que nós, quando editamos, não fomos nós que editamos, portanto foi o Ruben que fez o som da introdução do nosso podcast, e quando estávamos a conversar sobre música no geral, ele disse que neste momento sofria de uma maldição, ou seja, ele deixou de ouvir música. Ele passou, aliás, ele ouve música, mas deixou de apreciar com a magia que tinha no início. Ele agora ouve a música de forma técnica. Isso é algo que te acontece ou não? Não. Por a forma como estavas a falar, acreditei que não. Ou seja, Não. Tenho várias coisas tenho várias sonoridades. Por exemplo, eu estou a ouvir... Eu esse minha discoteca que é vastíssimo. Eu tenho bem quase 7.000 discos. Imagino. Entre vinil e CDs. E antes de vir para aqui hoje não fui comprar mais 3 discos. Só consegui 3 discos. Eu gosto de comprar e às vezes não há. E quando estou a trabalhar, estou a ouvir jazz e neste momento estou a ouvir a minha zona de Digipacks. Está à parte das outras, da Jewel Box. E estou no letra C. Portanto, para chegar Ainda falta ao Z ainda vai levar um tempo. Mas, por exemplo, eu regresso de um concerto, estou um bocado cansado. A viagem, sei lá, eu durmo mal nos hotéis, na minha cama, na minha almofada e por aí fora. Ouço pianos. Ouço Einaudi, ouço Keith Jarrett, Kettle Bjornstad, sei lá, ouço coisas assim. Eu estou a escrever também. Eu não consigo estar a ouvir música com palavras quando estou a escrever, quando estou a corrigir, quando estou a fazer um texto. Portanto, a minha trabalhar acontece o mesmo, apesar de ser diferente. Jazz. O jazz acompanha muito. Eu preciso. É uma espécie de... eu ia dizer sanatório, não é bem assim, mas estás a dizer retiro de meditação. Muito bem. Há aqui várias perguntas, estou a tentar... Eu estou a apreciar genuinamente este momento, até porque li muita coisa sobre ti e tinha muita curiosidade. O Jorge Rosado tinha falado sobre ti. Eu não te conhecia, a não ser dos UHF, mas é uma coisa é conhecer um músico, uma celebridade, outra coisa é estar aqui frente a frente. Portanto, há aqui muita coisa que eu queria partilhar, mas vou rentabilizar. Vocês no início, desde quando começaram o UHF, foram tendo várias dificuldades, designadamente, tanto quanto me lembro, iam de táxi para os concertos. Às vezes. Quando havia dinheiro. Quando havia dinheiro. Como é que foi esse processo de ultrapassar essas dificuldades? Vocês queriam mesmo
a música e por isso, mesmo não tendo dinheiro, seria algo que fariam sempre? Ou houve aí dificuldades, principalmente na gestão de expectativas da equipa, que tu, enquanto líder, foste tentando... Olha que eu não era ultrapassar? líder na altura. Acredito, certo. Depois foi acontecendo. Mas foste sempre visto como líder pelos outros ou nem por isso? Olha que eu não sei, quer dizer, acho que a partir do momento em que assinámos um contrato, em 80, com o Valentim Carvalho, eu passei a ser o responsável comercial. Ok. Eu nem sabia o que aquilo queria dizer, porque estavam lá os 4 nomes, mas o António é o responsável comercial. Quando se chamavam para as entrevistas, lá ia o cantor. Era um bocado normal, não é? Eu também era mais velho que ele, já tinha outra formação. Se calhar não, era menos miúdo, não é? Mas olha que não há nenhum desígnio. Quer dizer, se calhar hoje a gente olha para trás, havia um desígnio. Não me parece. Havia convicção de que queríamos fazer. Neste disco novo, que vai sair agora, em meados de outubro, estamos um pouco atrasados por causa da questão do vinil, que é mais lenta a fabricação. Há uma canção que se chama Bora Lá. Foi o nosso primeiro single. Hey, hey, bora lá. Sim. Sabes porquê? Que era o nosso grito de guerra. Ok. Pá, não tínhamos instrumentos, tínhamos coisas muito, muito baratinhas e pronto, era o que havia. Não tínhamos transporte, ninguém tinha carro, ninguém tinha carta, quanto mais carro. Tínhamos espaços sociais e tu falaste em táxi. Sim. Não, nós chegámos a ir para os concertos de metro. Isso não tinha ouvido. Não, aliás, há uma canção que se chama... Eu escrevi uma ópera rock, há 20 anos, em 2003 gravámos, lá para o Pop and Rock, que é a nossa história ao fim e ao cabo, apesar de lá haver uns nomes esquisitos pelo meio. Ok. E é uma canção chamada O Primeiro Concerto, em que eu digo mesmo, fomos de metro e durou pouco. Ok. E portanto íamos todos, os nossos amigos e tal. Basicamente eu acho que havia, sobretudo, era aquela ideia, convidar-nos para ir tocar, imagina, nós somos de Almada, Barreiro, e tu podes ir ao mapa e dizer, Barreiro é já ali. Não é bem assim, para lá chegar, não é? É confuso para lá chegar. De metro, principalmente. Não, sério. Ou Setúbal, por exemplo, sim. não é? Lisboa era mais perto. O barco, vamos de metro. Sei como é que a gente chega lá. Não sei, bora lá. Bora lá. Era a frase mágica. E assim ficou o E agora escrevi esta canção que no fundo é um bocado homenagem a esses tempos, que é dificuldades, muitas, bora lá. Okay. Como é que a gente chega? Não sei, bora lá. Isso é uma mentalidade. E isto era a forma de estarmos, sabes o quê? Não havia nenhuma ciência, não havia. Havia uma vontade de fazer. A convicção maior era, queríamos fazer. E achas que essa é a razão pela qual vocês têm tantos anos de sucesso? Que é essa contínua vontade de fazer e não necessariamente, se calhar, começar a ver a música como um meio para ganhar dinheiro ou algo do género? Nós queríamos ganhar dinheiro, que era para não termos que fazer mais nada. Tudo bem, sim. Mas gostavam do que faziam genuinamente? Aprendi muito, sabes? Sabes que eu estou cá, sou o único que estou desde o princípio. E isto teve muitas fases, não é? Fases de bondade, fases em que éramos as estrelas número 1 das editoras, toda a gente nos respeitava. Depois entramos numa editora perfeitamente corrupta, de processos, quer dizer, aliás, já desapareceu. E eu levei muitas bufetadas. Bufetadas que é daquelas de ringue, sabes como é que é? E tu vais ao outro lado e salta-te um dente, como a gente vê nos filmes. Isso aconteceu-me, só que aprendi. Eu fui aprendido sempre. Debrucei-me sobre o direito de autor, que foi outra coisa importante que eu fiz. Estudei direito de autor com o Dr. Luís Francisco Rebelo, na altura o nosso presidente, já não está entre nós, da SPA, e comecei a ser o chato. Porque conhecendo a indústria do direito de autor e do direito do artista, que é o royalty, eu comecei a ser o chato, porque comecei a colocar problemas às editoras. Algumas não me responderam, porque entretanto desapareceram, ainda há um ano, não, talvez menos. Ganhei um processo contra uma multinacional, eu não vou fazer divulgação disso, mas ganhei um processo, não abdiquei. Foram 4 anos de luta em tribunal, com a pandemia pelo meio também, para ajudar, mas houve uma altura em que eu passei a ter o conhecimento das coisas. Como fui diretor da música ligeira da SPA durante 8 anos, estive lá mais 2 como conselheiro do setor da música ligeira. Recentemente fiz parte do Conselho Fiscal com a Brunhosa e com o Miguel Ângelo. Isso para mim enriqueceu-me bastante, no sentido de perceber que isto não pode ser, não deve ser
um hobby. Lá estão os tipos que fazem umas musiquinhas, umas cantiguinhas, que era isso que dizia, irritava-me, sabes o que é? Muita gente, a partir de 74, pensei que tinha vergonha de dizer, não, eu sou cantor e vivo da música. Pá, não digas que isto é uma profissão. Certo. E quando eu falava em indústria, a arte não tem indústria. Como? Começamos a vender discos, começamos a ter fotógrafos, técnicos, palcos, PAs, isto não é uma indústria? É. E tem que ser respeitada como tal, não é? E, portanto, digamos que eu fui ganhando ao longo do processo uma série de conhecimentos que me interessaram, porque eu também me interessou aprender, e isso defendeu-me, e por isso, em 98, eu tinha chegado, a última vez que estive no MIDEM foi 95 ou 96. Eu ia ao MIDEM por causa da SPA, como diretor da música ligeira, selecionava as minhas conferências que me interessavam e assistia. E assisti a várias conferências muito interessantes com chefes da indústria musical do mundo inteiro, multinacionais, por aí fora. E aprendi muito. Aprendi, por exemplo, que o digital vinha aí. Estamos a falar de 96. E quando o digital viesse aí, isto seria incontrolável. Nomeadamente, aqueles anos em que houve o chamado roubo digital, que ninguém controlava, não é? Eu, quando saí no MIDEM, cheguei a Lisboa e tinha que fazer sempre um relatório, que era apresentado na direção da SPA e depois publicado na revista. Ninguém ligou àquilo. Falei em publishing, ninguém ligou àquilo. E hoje é o grande negócio. Em 98, eu, quando fundei a minha própria editora, já sabia o que é que vinha aí. E houve muita gente que disse, estes gajos e tal. Estes gajos somos nós. Estes gajos, pá, e tal. Eu saí de uma multinacional chamada BMG, eu rescindi para fundar a minha editora. Houve gente que me chamou maluco. Eles estão acabados. Aquelas coisas que gostam. Os portugueses têm sempre uma opinião sem saber o que é que estão a falar. Mas têm sempre uma opinião. Eu sabia o que é que vinha aí. E passado uns tempos, eu também não estava a inventar nada. Eu tinha lá estado fora, tinha avaliado. Tinhas visto? Já nessa altura havia uma série de artistas de topo britânicos, sobretudo britânicos, a fundar as suas próprias editoras. Editoras no sentido do selo, do controle do meu produto. A distribuição é entregue depois a alguém que tem mercado. Hoje toda a gente anda à procura de fazer isso. Já nós temos 25 anos de mundo editorial independente, faço o que quero, como quero, escolho o meu tempo, não é? E isso, portanto, para te dizer que... A conversa vai longa. Não, a conversa sobre a resposta. Eu aprendi e apliquei o que aprendi ao serviço da música e do Zogueira. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que
juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Perfeito. Aqui um ponto relacionado com isso que eu queria só acrescentar. O Miguel Esteves Cardoso, um comentário que fizeste e que eu concordo plenamente. Portanto, os portugueses, não apenas os portugueses, as pessoas no geral, em boa verdade, não é uma questão de nacionalidade, apesar de nós, provavelmente temos mais aptidão para isso. Que é o Miguel Esteves Cardoso tem um comentário, eu creio que é no Fugiram de Casa de Seus Pais, com o Bruno Nogueira, onde ele conta uma história que é basicamente a seguinte. Ele, quando foi para o Reino Unido, especificamente, sempre que havia uma pergunta feita a uma série de pessoas onde ele estava incluído, ele era o primeiro a responder. Os outros demoravam imenso tempo a dar uma resposta porque pensavam na resposta. Ou seja, ele, o português, era o primeiro a responder. Portanto, ele depois faz aqui uma crítica também neste sentido. Em relação à visão, nós procuramos na tribo de líderes trazer pessoas que vejamos como tendo competências de liderança nas mais variadas áreas. Tu és o primeiro músico, já agora, portanto, a estar aqui connosco, e nós costumamos falar muito de estratégia nos negócios, a parte da liderança, a cultura organizacional, mas focando-nos agora aqui nesta questão da estratégia e visão. Portanto, tu viste isto e aplicaste que o futuro, a nível digital, seria isto. Tu vês mais desafios no futuro que vão colocar aqui obstáculos à disseminação da música que sejam relevantes, que vão ser mais desafiantes do que foram em 98, por exemplo? Isto com a inteligência artificial. Nós estamos a ver uma transformação difícil outra vez. Há um retrocesso nisto. Uhum. Enquanto que a minha geração quis deixar de... Não quis ter um trabalhinho e depois fazer música depois das 5 da tarde, certo, numa garagem, neste momento estás a ter a fragmentação através da música para jovens que têm grandes aptidões pelas maquinarias, pelo digital, e que fazem música sem tocar um instrumento. certo. Isto está a acontecer cada vez mais, sobretudo em Portugal, como se fosse normal. É normal, está a acontecer. Mas isso é voltar a meter a música dentro de um pacote. Uhum. São pessoas que não têm nenhuma esperança de futuro, e quando digo esperança de futuro, é amanhã, assim que acabam um curso, têm um mestrado, e podem, agarram no avião e vão-se embora para a Irlanda trabalhar. Não, eu digo isto porque a música não é isso. A música tem que refletir a sua própria sociedade. Se reparares bem, nós estamos em 2023, em 74, nós, quando cruzámos a fronteira da liberdade, havia uma música de intervenção muito importante, mas toda ela censurada. Certo. Foi importante, foi um ato de consciência, muitas vezes libertador e sobretudo agregador. Estava sempre proibido, era sempre censurado e tal. Quando veio a liberdade, esses grandes cantores, uma boa parte desses grandes cantores da liberdade, da intervenção, baixaram muito de qualidade artística. Okay. Composição. Isto é muito chato, que eles quando ouvem isto, querem me dar uns socos. Porquê? Porque eles foram para a vida ativa, foram para as concentrações, manifestações, reuniões em fábricas, contestação. Ótimo, era o tempo. Só que esqueceram-se de fazer canções. Certo. Eu gosto muito deles, gosto do José Afonso. José Afonso, eu ponho sempre o José Afonso de lado. Esse é o mais genuíno de todos. Mas o Zé Mário Branco tinha feito 2 discos brilhantes em França e depois começa a fazer uns discos cá que eu comecei a coçar a cabeça. O Sérgio tem um disco que eu adoro, o Sérgio. Noite Passada, para mim, é das canções mais belas que há na música portuguesa. E depois fez umas coisas que... Mas depois recuperou. Porque o Sérgio tem muito. Se ele quiser e puder, tem muito para dar. E houve outros. Pá, que ficava assim, meu Deus, o que é que eles andam a fazer? Perderam-se. A música ligeira portuguesa, e repara que o Festival da Canção na altura era a coisa mais importante no mundo musical deste país. No dia do Festival da Canção o país parava para ver o festival. Que ganhámos nada nessa altura, mas parava toda a gente. O que acontece? Veio o 25 de Abril e passa a ser nacional cancionetismo. Censura. O fado
passado era música reacionária. Hoje é património imaterial da humanidade. Portanto, voltamos à questão da moral. A moral é a coisa mais volúvel ao longo das décadas, ao longo dos tempos, se quisermos. E depois aparecemos nós, que é a nova linguagem. Esta linguagem agora é uma linguagem confortável. Esta linguagem musical que está a acontecer neste momento é uma linguagem benzinha. Porreira, pá. Confortável. Certo. Sem risco nenhum. Nós todos abandonámos os nossos cursos. Não sei se éramos 3 ou 2 de nós estávamos na universidade. Eu e o Renato. Abandonámos tudo. Houve uma altura que disse, pá, eu sou músico. O que é que tu és? Músico. Lá vem a tua pergunta. Sim. E faço o que além disso. Como é e portanto, nós estamos a chegar a este momento agora. Sabes que eu às vezes ouço certas canções na rádio e parece-me que são maquetes. Certo. Não. E depois há outra coisa grave, é que as pessoas estão a deixar de fazer discos. Fazem canções para meter no Spotify, no YouTube. Certo. Tu sem um trabalho de fundo, ninguém sabe quem tu és. Tu és um momento, uma canção. E depois desapareces. Passado 6 meses ninguém sabe que tu existes. Mas ficaste todo contente que os teus amigos sabem. Certo. Isto não é um rumo para a música portuguesa. É um rumo. Mas não sei o que é que isto vai dar no futuro à música portuguesa. No fundo, neste momento, com as ferramentas digitais que existem, quase que os músicos podem ser uma inteligência artificial. Agora a questão é, será que a inteligência artificial em si vai substituir alguma vez os músicos, efetivamente? Porque assim, vão continuar sempre a existir concertos, não é? Portanto, nos concertos não pode ser um robô. Olha, os holográficos. Certo, ok, bem visto, sim. Não sei. Achas que as pessoas vão procurar isso? Sérgio, não faço a mínima ideia, porque eu ainda ando a estudar Andamos todos, no fundo. os vários ramos e rumos da IA, mas olha que eles estão a tentar fazer uma canção dos Beatles. Certo. Eu não estou contente. Não me agrada nada. Porquê? Porque os Beatles foram aquilo. Certo. Não são uma maquineta. Por mais interessante que possa ser. Sabes o que é? Os Beatles são aquilo, acabaram, morreram ali e nós sabemos que estão ali. Acho eu, quer dizer, é a prateleira deles. Foram importantíssimos. Revolucionaram o conceito de música popular no mundo inteiro. Havia uma altura que, não sei se não é do teu tempo, é do meu tempo. A minha geração. John Lennon dizia, nós somos mais importantes que Jesus Cristo. Dizia, uma altura. Isto é uma forma icónica de falar. Porquê? Porque eles tinham chegado aos 4 cantos do mundo e a Igreja... aliás, a Igreja cristã não chegou e há muitas outras divergências religiosas. Isto vale o que vale, mas foi muito importante. Estarmos agora a tentar prolongar aquilo que já não existe faz-me comichão. Será que isso é influenciado por o negócio? Isto é, os detentores? Eu ia-te pôr essa frase. Certo. Isto é negócio. Sim. Aliás, tu sabes que aquele engenheiro da Google que se demitiu, depois morreu, ou apareceu morto. Apareceu morto. Pois, é verdade. Quer dizer, estamos a afirmar. Não, é um facto. Apareceu morto. Apareceu morto, não é? Quer dizer, até os ataques de coração hoje são fabricados. Olha, o KGB sabia como é que havia de fazer muito bem. e eles iam tendo. Não, sabes que isto é incontrolável. Lá está a tal história. Nós não podemos nem devemos estancar a evolução. Mas uma evolução sem regras pode ser uma grande confusão ou uma guerra constante. Se o negócio estiver no prato da balança e for o mais pesado, o que é que achas que vai prevalecer? Claro. O lucro. Sim. Vai ao que valer, não é? Eu temo que no futuro nós sejamos um povo de ovelhas. Tu, na minha geração, fazes uma crítica a isso mesmo. E como há pouco usaste a minha geração, eu lembrei-me disso. A crítica que fazes à tua, também farias à minha e por exemplo, do meu filho? Achas que estamos no mesmo registro? Não. Então. Não, porque já tenho que ser sincero, eu não conheço a tua realidade profundamente, nem do teu filho. O que mais me... Eu gosto muito de cantar a minha geração. É daqueles poemas que eu escrevi que... Há um outro bom, falo já. Há vários bons. Está perfeito. Mexe? Não lhe mexe nada, nem uma vírgula. E foi gravado há 10 anos. Isto é tão atual. Sim.
às vezes dói-me falar naquilo porque a minha geração acreditou em promessas, não é? E nós andamos em promessas há não sei quanto tempo. Certo. Nós estamos continuamente a ficar naquela da Europa. Agora estamos a falar de política. Se quiseres... Eu não Está tenho... relacionado com liderança? Claro que sim. Tudo está conectado. Isso, com liderança. Não, eu não tenho receio nenhum de falar de política. Aliás, sou um cidadão livre. Por isso fez um golpe de Estado em 25 de abril de 74. Então, temos direito à nossa voz. Eu não ofendo, mas tenho a minha opinião. E a crítica, eu estou farto de ser o resto da Europa. Eu volto a falar nisso neste disco, sabes? Eu recomeço. Aliás, nesse disco, a minha geração, há lá uma canção extremamente importante, que é o Vernáculo para um Homem Comum. Era isso que eu ia falar. É uma canção que muita gente usa hoje em dia para, digamos que, balizar situações concretas da nossa vida social e política. Uhum. Eu já estou farto das bondades dos nossos políticos. Acho que falta neste momento uma geração. Eu sei que agora se calhar vou ofender, não vou ofender, mas vou picar algumas pessoas da tua idade, que é assim. Na classe política, hoje em dia, nós temos pouca gente qualificada, mas temos muita gente certificada. Sim. Que é um bocado diferente. Calculei que... E certificada porque conseguiram um DR ou um engenheiro e depois nem puseram lá os pés, não é? E até acabaram uma vez com uma universidade que era para esconder toda a gente que tinha... Sabes que na nossa classe política jovem nós temos dezenas, para não dizer centenas, de formados em relações internacionais. Não lhe digo relações, é relações internacionais. Que era na Uni. E depois desapareceu, a Uni própria desapareceu. Eu digo-te isto porque eu trabalhei com alguns grandes políticos portugueses. Eu fiz política. Aliás, a uma altura que me chamaram para a política e eu... Ficaste na dúvida. Sabes que foi uma fase da droga nos UHF e eu não estava a conseguir controlar. Havia dois músicos, dois técnicos que estavam agarrados à droga dura. Foi dos piores momentos da minha vida. E houve uma altura que disse, eu vou acabar. Estou farto disto. Já não aguento isto. E eu estava a fazer na altura uma campanha política e convidaram-me para deputado pelo meu círculo, Setúbal. E eu depois disse que não. Mas houve ali uma altura, até para aí 8 dias, sei lá, uns dias que estive a pensar. Mas trabalhei com grandes políticos, que nós podíamos discordar deles, ideologicamente, mas tinham competência, tinham obra publicada, tinham pensamento político, eram respeitados fora das fronteiras. Não eram apenas gestores do momento. Eram pessoas que tinham qualidade, qualificação. Isso está-nos a faltar. E todas estas situações que vêm da Europa, estes PRRs e depois todas as toneladas de dinheiro, são toneladas de dinheiro que têm vindo desde 87 para cá, nós não os sentimos. Temos umas autoestradas, temos ali mais umas coisas e tal. Todos os dias as coisas falham, não é? Sim. As pessoas morrem à porta do hospital. No outro dia aconteceu aqui no Norte, não foi? Correto. Agora foi um senhor que perdeu a perna porque não sei o quê. Isto revolta-me. Isto revolta-me mesmo, sabes? Não é uma questão ideológica, é uma questão de humanidade. Respeito pelos outros. Mas o que é isto? Certo. Isto é uma sociedade ou uma brincadeira? Certo. E qual é que achas que é o caminho? Portanto, obviamente que é a humanização, mas na prática, falando deste tema, eu acho que o grande problema é uma questão de educação, ou seja, é algo que vem de fundo e que resulta provavelmente de essas pessoas não terem tido a correta educação para terem os melhores valores, as melhores... Estou de acordo contigo. Faz sentido? A educação é dada pelos pais. Isso. A formação é na escola, isso é diferente. A educação, não. Por isso é que eles chegam muitas vezes mal educados à escola. Correto. E tratam-se mal os professores, como se trata hoje em dia, não é? Acho que sim, tens toda a razão naquilo que estás a dizer. Começa na educação, começa nos valores, mas os próprios pais às vezes não têm tempo ou não têm saber para o fazer. Isso também é um problema. A vida é de tal forma estrangulada, não é? Quer dizer, voltamos à minha geração. A minha geração deu tudo por uma casa. Certo. Não é? Quer dizer, é o que estamos a viver neste momento. Quer dizer, uma tragédia nacional com, digamos que, hipóteses de resolução que são perfeitamente ridículas. Quer dizer, quando diz, nós estamos a viver uma tragédia nacional de habitação, mas o projeto vai durar 5 anos. E durante estes 5 anos, vamos montar tendas de campismo? É memória de curto prazo, ou seja, é procurar ao máximo resolver um problema enquanto tu fazes ao Porto, a Lisboa, as grandes cidades, Almada está na mesma coisa, Aveiro, etc. Quase todas as cidades não em Portugal. O que é que faz? Quer dizer, corremos com as pessoas para tendas de campismo, não é?
E, portanto, essa educação, essa formação tem que ser a exigência máxima deste país e não foi. Sabes que em alguns momentos houve uma tragédia em Portugal quando as nossas médias baixavam dos exames, lembras-te? Havia, às vezes, houve durante alguns tempos, ordens governamentais para subir sim. ponto e meio todos os exames. Correto. Só para entrarmos dentro de umas médias europeias. Isto não se faz. Quando corres 100 metros, ou ganhas ou não ganhas. Ou quando corres a maratona, ou chegas ao fim, ficas a 10 metros da meta. Não é? Isto é a realidade. Certo. Eu sou assim um bocado bruto a falar. Bruto não. Acho que direto. Direto, frontal, sabes assertivo. Porque todos os dias sou julgado. Eu quando vou acima do palco, tenho à minha frente os juízes. Ok. Se não for bom, eles não me querem mais. Tu também estudaste Direito, portanto... Aqui, sim, é o facto. A comparação. Sim, mas no Direito há muito mais mentira do que na música. Há muito mais palha, okay. Não é? E na música, na minha música, eu estou ali perante os meus fãs há tantos anos. Se isto não for bom, se isto não correr bem, se isto não for sério, eles vão-se embora. Certo. Ora, eles não se vão embora e ainda crescem. É outra coisa que faz-me espantar. Cavalos de corrida foram gravados há 43 anos. Sabes o que é um miúdo de 15 anos pedir-me os cavalos de corrida? Hoje? Não. Nos concertos. Nos concertos. Sim. Então e você? Com aquela, podia ter tocado outra vez. Que idade tens? Uau. 15 anos. E fica assim. Sabes porquê? Porque eu rejeitava a música do meu pai. Estou-me a lembrar do Mário Lanza. E eu detestava tanto o Mário Lanza. O Mário eu também só ouvia a Amália, mas havia coisas que eu ouvia lá. Tony de Matos, conheci o Sr. Tony de Matos ainda, mas sinceramente não gostava nada da música dele, não é? E portanto, normalmente há uma rejeição. E os putos não rejeitam, os putos, quer dizer, os mais novos. Eu acho que me aconteceu. Perdão pela palavra putos. Sério. Acho que me aconteceu algo parecido. Meu pai eu lembro, eu tenho uma memória muito interessante de toda a minha infância. Principalmente foi muito feliz, portanto, isso acaba por influenciar. Mas eu lembro de ir para a aldeia em Vila Nova de Paiva, perto de Viseu. Ainda somos da família, mesma família, vais ver. Ora, temos que ver isso então. A minha avó era de Cabril. A minha avó é de Fráguas. E o meu avô era de Miã. Ok. Então, portanto, Vila Nova de Paiva, falas nisso. Temos que ver a nossa árvore genealógica. Ainda somos aí primos. E nós íamos sempre ouvir, ou era Phil Collins, ou era Eros Ramazzotti, portanto ele tinha algumas preferências musicais e eu hoje gosto das músicas por causa disso, influência claramente. Tu hoje tocas com o teu filho, portanto o teu filho faz parte da banda. E como é que é trabalhar com ele? Há aqui uma... É difícil. É difícil. Porquê? Por tu ser chato, começaste há pouco? Sabes que eu às vezes tento controlar. Quando tu tens 3 músicos fora do círculo familiar e que é da família leva na corneta, certo, não tenhas dúvidas. Porquê? Porque é uma espécie de equilibrar o facto de ele ser filho, não é? Eu sou muito exigente com ele. Mas ele é bom, muito bom. Aliás, ele só está cá, só está no ZUGF porque tem qualidade e não fui eu que o trouxe. Okay. Foram os meus colegas, na altura. Okay. Eu videi muito daquilo, mas pronto. Por causa dessa exigência, basicamente. Eu acho que ele na altura tinha um grupinho. E, portanto, eu acho que ele devia seguir o caminho dele, mas ele... Houve uma altura que ele foi roadie do ZUGF. Okay. E então houve um espetáculo em Lisboa. Foi a primeira vez que nós tocámos para motares. Houve um grande meeting motar em Lisboa. E os meus colegas... Na altura nós tínhamos gravado um disco complicado. Complicado porque eu e o Guilherme tocámos guitarras e teclas, os dois. E, portanto, aquilo ao vivo não dava. E há uma altura em que eles combinaram que ele disse, lá, tu sabes aquela canção? Sei. Então amanhã vais tocar connosco. Não me disseram nada. Okay. E há um momento em que eu vou cantar a canção, na altura não estava a tocar a guitarra, ia só para a frente para o microfone cantar. E eu disse, uma segunda guitarra, olha para trás, estava lá ele. Portanto foi assim. Foste mesmo surpreendido. Completamente, não sabia de nada. Estava a ouvir a minha guitarra a tocar no meu amplificador e eu não estava a tocar. Imagino. Deixa-me, eu estava aqui a conversar horas e horas contigo. A conversa está a passar muito rápido, mas para cumprirmos o tempo de mais ou menos 1 hora, eu vou-te fazer só mais algumas questões. Ainda temos tempo, temos quase 15 minutos. Não, quase 15 minutos. Deixa-me-te fazer uma pergunta que está relacionada exatamente com esta temática da liderança, visto que, como falamos no início, há no fundo vários desafios. Pronto, vamos sintetizar desta forma. O que é que tu achas que um líder deve ter,
não apenas na música, mas no geral, para ser um bom líder? Frontal e sincero. Isso foi assertivo. É o que eu sou, sabes? Às vezes as pessoas não gostam muito. A minha mãezinha, que já não está cá fisicamente, dizia: ai filho, tu a dizeres essas coisas vais ter poucos amigos. E eu dizia à minha mãe: oi mãe, se para ter amigos tem que contar mentira, Correto. não vale a pena, não é? Portanto, eu sou um tipo, às vezes, sem filtros. Digo tudo na cara às pessoas. Com nível, com responsabilidade, com cordialidade, mas digo tudo às pessoas. A sinceridade é uma coisa muito importante e a frontalidade. Porque se nós estamos a enganar o outro, com quem trabalhamos, ou que faz parte de um conjunto de situações connosco, e estamos a alimentar a mentira, a coisa mais simples da vida é a verdade. Certo. Tudo o resto é inventado. A mentira é uma invenção. Porque não conseguimos aceitar a verdade. Eu já vivi mentiras. Sei do que estou a falar e, portanto, não me revejo, nem me quero ver de outra forma a não ser essa. Ser frontal e sincero e dizer... Aliás, tem uma canção que se chama mesmo Um Tipo Sincero. É nesse disco. Não conheço essa. É do mesmo disco, da minha geração. Porque acho que nós temos que... Eu, de vez em quando, escrevo uns textos filosóficos. Nos últimos dias escrevi 2. Estive para aí 2 meses sem escrever nada no Facebook. Eu também andava cansado. Este verão foi um verão, para quem trabalha em cima de um palco, extremamente extenuante por causa do calor. Imagino. Se era para todas as pessoas, imagina, sempre em cima de um palco num ar-condicionado. As noites estavam muito frias em certos momentos e, portanto, foi difícil. Eu não escrevi. Mas sempre que posso eu escrevo para... Olha, se eu estou a pensar, deixa-me partilhar os pensamentos. E uma das coisas que eu ponho às pessoas é: não sou o supra-sumo. Não sou. Eu tenho os defeitos todos que os outros têm, porque eu não sou nenhum anjo. Nem sou nenhum santo. Só sou António. Mas o outro também partia bilhas por isso. Agora, ser sincero e ser frontal, acho que é fundamental. Porque é mentira. Voltamos à questão política. De vez em quando os políticos não mentem. Contam versões da realidade. Correto. Eu costumo dizer uma coisa também. Não, sabes o que eu costumo dizer à minha malta e às pessoas que me conhecem assim? Eu nunca discuto com a realidade. Aconteceu. Mas podia não ter acontecido. Ontem é que estava bom. Mas aconteceu. É o que foi. Não vale a pena. Já existe. Não discutas com a realidade. Ela está aí. Isto são insights excelentes. Eu estou a imaginar que as pessoas vão sentir quando ouvirem este podcast, que de certeza que vai ser o que eu estou a sentir. Portanto, é muito bom. Uma pergunta que eu estou mesmo curioso. Qual é o teu propósito de vida e o que é que tu procuras deixar para os teus filhos, para as gerações que vierem a seguir? Olha, eu no fundo eu acho que sou um comunicador. E também a escrita, os livros também. E a própria cultura poética, porque eu não somo palavras. Eu sei que escrevi uma canção pateta. Aliás, tenho uma canção que é o Hesitar, que eu não gosto muito de tocar, mas as pessoas gostam. E fica bem sempre no final, porque as pessoas dançam e tal. Em que eu falo um bocado nisso, quer dizer, uma silly song, uma canção pateta. Quando digo pateta, é um conjunto de palavras que rimam, mas que estão ali, só assim. Há muitas músicas com... há tantas. Então, não vamos falar do Pimba, não vale a pena. Mas mesmo na nossa área, no pop rock, às vezes eu ouço umas palavras e fico assim: o que é que tu queres dizer com isto? Pronto, fizeste um rimanço, não é? Como se costuma dizer. E portanto, sobretudo, eu acho que sou um comunicador. E para os meus filhos, eu quero deixar a minha obra e que ela seja responsável. Porque por estes tempos que eu vivi, a desafiar um palco, não é fácil, não foi fácil em Portugal, como já aqui falámos no princípio, e quando digo não foi fácil, ainda bem. Porque se já fosse fácil, isto não tinha durado, ou era uma patetice pegada, não é? E, portanto, que haja responsabilidade naquilo que eu escrevi, que eu fiz. Isso há. Fiz algumas coisas menos boas, não me envergonho, quer dizer, podiam ter sido melhores. Eu ia-te fazer uma pergunta de arrependimento já agora, se te Não, sabes o que é? A questão do tempo em estúdio, que eu te disse, que muitas vezes as editoras não nos davam. Eu cheguei a ter olha, o José Manuel Fortes, meu querido técnico, que às vezes eu estava aflito e dizia: Zé, eu queria remisturar esta canção, não tenho mais horas. E o Zé, como era um dono do estúdio, dizia assim: às 6 a gente continua aos 2. Porque ele me fazia essa bondade.
Mas sabes o que é? Isto é mau, porque eu sei que estou a trabalhar, tac, 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 e o relógio está a correr. E, portanto, isso agora já não existe. Isso, eu agora, é assim, aquilo só sai de lá quando eu estou efetivamente, não, está feito. Acabou, já não há mais dúvidas. Porque é o respeito que eu quero deixar. É a obra que eu quero deixar. É para que não seja para varrer e deitar fora. Percebes que vale a pena. Porque há obras na música internacional, por exemplo, eu gosto muito de Paul Simon, Uhum. um tipo de pop Sim. rock, ou de rock duro. Heavy não gosto, digo-te já. Ok, Mas eu gosto muito de Paul Simon. Eu comecei a ouvir Simon Garfunkel, certo. era adolescente. O Paul Simon é um poeta. Eu costumo dizer que ele é o poeta nova-iorquino. Nós agarramos numa letra do Paul Simon e estamos a viver Nova Iorque. Estamos ali na rua, estamos Meu ali pai, nos parques, meu pai era um fã estamos com as pessoas. de O teu Simon pai? Garfunkel, sim. Então, portanto, é uma questão geracional. Mas tem um Somos nível, primos também, em Vila Nova de Paiva. provavelmente é Aqui isso. qualquer... Tem um nível poético fantástico. Peter Hamill, dos Phonograph Generator, Uhum. britânico. Certo. Ei, as letras deles são autênticos lençóis de poesia. Mas ele era um tipo... Também já escrevi sobre isso, que é os desamores. O Peter Hamill sempre tinha um problema de amor. E gravava um álbum. Mas era fantástico, porque ele é um poeta, não é? E, portanto, para além da questão do fator musical, há 3 minutos e tal, não sei, mastiga deita fora, como diz o meu amigo João Grande dos táxis. Não. Eu acho que o rigor é fundamental e que isto tenha alguma coisa. Há canções que duram, quer dizer, eu fico espantado como é que os cavalos de corrida duram e duram e duram. É E não têm excelente. pilhas. Certo, nem levaram adrenalina para continuar. Não, também não, isso também não. Duas perguntas finais. Portanto, uma agora relacionada com este último que falaste, que tem a ver com a inspiração de alguns músicos. Tu tens algum tema em particular que te inspire? Não. Ou é a vida no geral, algo do género? A minha inspiração. A tua inspiração? Sérgio, eu posso estar 6 meses sem escrever nada. Depois, numa semana, faço 10 canções. Ou num dia faço 3, 4 canções. Eu já não me obrigo a escrever. Okay. E, aliás, tanto assim que eu tenho, na minha mesa de trabalho, tenho 2 mesas de trabalho. Uma mais burocrática, de gestão da nossa empresa. E eu sou sócio-gerente, portanto, tudo passa por mim, pelo menos para ver. E depois tenho outro trabalho, as minhas artes. Uhum. Eu tenho assim, à vontade. São poemas e canções. Eu tenho poemas e canções para gravar até ao fim da minha vida. Okay. Se quiser. Mas, por exemplo, eu não componho uma canção. Eu compus 2 canções para este disco agora nos últimos tempos. Mas porque pensei, vi uma coisa na televisão e deu-me assim uma ideia, sabes? E acontece. E depois escrevo poema e música ao mesmo tempo. Eu não escrevo poemas, pode acontecer. Uma visão qualquer. Eu sou um observador. Certo. Observo tudo à minha volta, no país, lá fora. Aquilo que nos toca, enquanto seres humanos, que devíamos estar mais sabedores do que estamos, e depois transponho isso para a poesia. Mas normalmente aliás, é um problema meu num livro que eu digo isso, eu não me levanto de manhã, vou para o café, para a mesa do costume escrever poesia, eu não faço isso. Mas eu respeito quem faça. Era uma pergunta porque eu não faço. há pessoas que têm uma disciplina específica de fazer sempre assim, porque aquilo eventualmente vai funcionar no processo Tipo António criativo. Lavantunes, que se senta à secretária Certo, e depois saem 3 palavras num dia, como Certo, ele diz. Certo. Há aqui várias abordagens. O facto de tu deixares fluir é muito interessante. Última pergunta. Faríamos muitas mais. Espero que podemos continuar a conversar, eventualmente de outra forma. Mas queres deixar algum conselho, quer à minha geração, quer à tua, quer às futuras, para... Pergunta difícil, pá. Ou eventualmente muitos conselhos. Paternalismo, não necessariamente. Pá, não sei. Não. Sabes uma coisa? À tua geração, à vindoura, mais vinha, o que eu posso dizer é assim, cuidado com o facilitismo. Os nossos aparelhos digitais são todos muito rápidos, mas a vida não é assim tão rápida. Nomeadamente as emoções não têm nada a ver com o digital. O sentimento nada tem a ver com o digital. E nós não podemos perder esses dados humanos que são fantásticos. É por isso que nós somos seres humanos, sensíveis. Ou não. Ou não é? Nós estamos a viver uma guerra agora na Ucrânia e temos um senhor chamado Putin, filha de Putins, ou filho, aliás, de Putins, que decide, faça-se, destrói-se.
E isto é mau, porque isto faz lembrar que a anulação do sentimento, a anulação da responsabilidade, a anulação do conceito do amor. O amor, a proximidade, a apetência para ajudar, a apetência para estar a favor. Eu posso discordar de uma pessoa, mas respeito-a por isso. Ela é diferente de mim. São sentimentos, são emoções. Não anulem isso. Apesar do digital, que eu também uso, ser muito rápido. Isto também é muito vazio. Eu ia fazer uma brincadeira e vou fazer. Portanto, isto tinha tudo para ser porreiro, mas foi muito bom mesmo. Muito bom. Muito obrigado. Para terminarmos, partilhar aqui contigo, no fundo, espero que gostes. No início eu perguntei-te se gostava mais de vinho tinto ou branco. Presenteaste-me aqui com essa, de certeza que vais gostar desse tinto. Mãos, olha, e a dor ainda por cima. Como dizia o S, se não houver vinho, demos branco. Vais gostar. Tem uma caneca que é de podcast, umas bolachinhas, só para veres, e assim já olha, agora vamos a ver se é hoje o meu jantar, que eu vou para um camarim. Muito obrigado. Então vais gostar, de certeza. Muito obrigado. Não, eu não gosto de jantar, sabes, quando vou fazer um showcase. Sim. Só eu e a minha guitarra e uns pianos gravados, mais nada. Muito bem. António, muito obrigado por Muito ter obrigado vindo. também. Para terminar, espero que tenham adorado tanto este podcast como eu. Eu tinha muita curiosidade em conhecer o António em pessoa e, portanto, aqui ser presenteado com todos estes insights é algo que me deixa muito honrado. Nós, quando criamos o podcast Tribo de Líderes, tínhamos um objetivo principal, que é partilhar aquilo que são as melhores práticas de liderança em várias áreas. Como veem, não falamos necessariamente da palavra liderança para percebermos que todos estes conselhos são boas formas de nós podermos ser melhores líderes. Vemo-nos então no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes e se tiverem algum feedback, comentários que queiram colocar, façam-nos chegar os mesmos. Até breve.